Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa de restauração de casamentos. E nesse programa eu compartilho técnicas, estratégias, ferramentas para que você possa assumir o poder de reconstruir o seu casamento, mesmo que você acredite que não seja mais possível fazer isso. No episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias específicas de como fazer ele ou ela sentir a sua falta caso você já tenha se separado ou até mesmo divorciado, mas queira ainda ter a possibilidade de resgatar o seu casamento, de reconstruir o seu casamento e a sua família. Eu, como sempre, nesses episódios que eu falo coisas mais profundas, temas mais longos, eu sempre trago as minhas anotações, tá certo? Então, tanto aqui quanto no meu computador, eu fico com todas as anotações, então pega o papel e uma caneta para que você possa acompanhar, porque eu vou trazer muita informação importante. Primeiro de tudo é o seguinte, vamos começar a entender o porquê que é importante fazer essa pessoa que já quis se separar de você sinta a sua falta. E um detalhe, antes de saber por que é importante isso, é a diferença entre sentir falta, fazer a pessoa sentir falta ou sentir ciúmes. Aqui vai um ponto de muito alerta e muito cuidado. Existem algumas estratégias sim, onde você pode, nesse momento que você se separou da pessoa, criar algumas questões de ciúmes, mas é o que eu chamo de ciúmes disfarçado. É um ciúmes muito sutil, de forma controlada e que tem a técnica certa. Mas quando você quer fazer a pessoa sentir sua falta, não tente jogar o jogo do ciúme se você não tiver um acompanhamento, não tiver de fato sabendo o que você está fazendo. Porque se você tentar fazer os ciúmes de forma muito agressiva ou muito explícita, você provavelmente vai dar um tiro no seu pé ao invés de trazer essa pessoa de volta para você. Vai provavelmente empurrar ela ainda mais longe de você, tá certo? Então, eu quis trazer essa consciência porque é muito comum, no momento que a pessoa tem a separação, quem fica, vamos dizer assim, e quer resgatar aquele casamento, às vezes tem uma emoção que por mais que queira resgatar, tem um pouco de raiva, fica frustrada com aquela situação, fica com mágoa, querendo até mesmo se vingar. E os ciúmes, muitas vezes, é a primeira ferramenta. Veja, o ciúmes, como eu falei, primeiro, ele é uma disfunção emocional, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que saber utilizar. E você provocar ciúmes na outra pessoa, você pode transformar esse sentimento em um sentimento tóxico, um sentimento negativo, ao invés de promover o resultado que você está buscando. Que o que você está buscando não é fazer a pessoa ter raiva de você, e sim fazer ela olhar de novo para você, perceber que você existe, perceber que você é importante, começar a olhar para você com aquele olhar de, peraí, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não botei os pés pelas mãos? E aí criar novamente a possibilidade de você fazer essa pessoa voltar para você. Então, lembre-se, fazer ciúmes é diferente de fazer a pessoa sentir falta. Agora, por que é importante você fazer a pessoa sentir a sua falta? Veja, quando você tem algumas habilidades, algumas técnicas, alguns movimentos, como eu sempre falo para os meus alunos, meus mentorados, eu falo isso, né? Pessoal, agora essa semana nós vamos fazer um movimento aí, um movimento diferente, um movimento de aproximação, um movimento de quebra de silêncio. Vamos fazer um movimento de não fazer nada, um movimento de silêncio, um movimento do contato zero. Então, todos os seus movimentos, todas as suas ações têm que ser, né, estrategicamente coordenados e pensados, se você de fato quer restaurar e reconstruir esse casamento. E o mais importante de tudo é que para que tudo isso funcione, você precisa ter um resgate muito forte do seu emocional. Caso contrário, você vai colocar os pés pelas mãos, porque como eu sempre falo em todos os meus conteúdos, o emocional é o que controla as ações da pessoa e, consequentemente, os resultados. Então, se você ainda não conseguiu se resgatar emocionalmente para fazer esses movimentos, inclusive que eu vou explicar nesse vídeo agora para você, nessa aula que eu vou passar para você, eu recomendo que você dê um espaço de tempo, se recomponha emocionalmente, nem que seja minimamente, você está forte, para que você possa dar esses passos de forma consciente e não emocional, de forma realmente planejada, tá certo? Então, sentir falta, pessoal, é importante. Por quê? Porque você só sente falta de algo que, que você tem um valor para você. Se aquilo não tem valor, aquilo não tem importância para você, você não vai sentir falta. Você sente falta aquilo que de alguma forma mexe com o seu emocional, que de alguma forma cutuca o seu emocional e você fala assim, caramba, como era bom isso.
Você não sente falta do que é ruim, você só sente falta do que é bom. E é por isso que as estratégias que eu vou compartilhar com você aqui são necessárias para que você desperte alguns sentimentos e emoções positivas nessa pessoa que você está querendo trazer de volta. Tudo bem? Então deixa eu ver aqui. Eu até já falei aqui do porquê não fazer, né, ciúmes sem controle. De fato, fazer ciúmes sem controle é a maior roubada, tá, pessoal? Até anotei aqui para não esquecer, você vê que eu já tinha falado, mas é verdade, tá? Outra coisa, e se eu não me preocupar com isso de fazer ele sentir a minha falta, o que pode acontecer? Veja, se você não se preocupar com isso, o que pode acontecer é que ele de fato vá esquecer você. Por quê? O dia a dia, veja, nós superamos até a morte. Não é verdade? Se nós temos a capacidade de superar, você fica com um pouco de saudade, de lembrança, mas a sua vida vai funcionar, você vai andar, entendeu? A sua vida vai para frente. Então o que acontece é o seguinte, se você não fizer esses movimentos que eu estava falando para você, para que essa pessoa sinta a sua falta, na linha do tempo ele vai se acostumar, vai começar a substituir as emoções daquele sentimento da saudade e daqui a pouco ele vai de fato, ele ou ela, né, vai de fato tocar a vida dela. Veja, é interessante que muitas vezes essas pessoas podem ficar anos sem se ver. Mas quando tem algum tipo de gatilho, se tiveram boas lembranças, aquela memória volta. Aquela memória vem de tal forma que até chega a confundir os sentimentos. Tipo, nossa, encontrei de novo essa pessoa faz tanto tempo, eu tive um romance com ela, e aquelas emoções todas viram um turbilhão dentro da gente, e a gente fica até meio na dúvida. De falar, nossa, será que eu ainda gosto dela? Será que eu ainda gosto dessa pessoa? E percebe, muitas vezes é só um viés. Por quê? Porque é um gatilho emocional. Entende? Só que agora, qual que é o grande lance que eu quero passar para você? É se você souber dar esses gatilhos na pessoa, você vai despertar esse sentimento de forma consistente. Ou seja, ela não para de pensar em você. E quando ela pensa, ela começa a ter a certeza que você é a pessoa certa, que você é a pessoa que de fato faz ela se sentir bem. Porque os gatilhos que você tem que dar são os gatilhos positivos, nunca aqueles gatilhos que vão fazer você disparar uma emoção negativa. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa, quando encontra o ex ou a ex e quer tentar uma segunda chance, ela vem, por exemplo, pedindo desculpas. Pedir desculpa é ruim? Não, não é ruim. Mas será que é o momento certo? Pensa comigo. A hora que você vai pedir desculpas para a pessoa, você vai pedir desculpa pelas coisas que você fez certa ou as coisas que você fez errada? Olha só que interessante. Você vai pedir desculpa pelas coisas que você errou. Quando você começa a falar as coisas que você errou, qual é o gatilho da lembrança que você coloca na cabeça dessa pessoa? Imediatamente você coloca a lembrança das emoções negativas dos seus erros. Você vai poder pedir desculpa, mas não é o momento. Segura essa onda aí. Você vai ter o momento certo de você se redimir. E posso falar mais? Tem vezes que nem precisa, porque a mudança do seu comportamento, a mudança de forma consistente do seu comportamento, das suas ações, da forma com que você está agindo, os resultados que você está gerando, já é o maior pedido de desculpa e de reconhecimento que você precisava mudar e agora gerar uma nova possibilidade dentro desse relacionamento para que vocês dois possam curtir algo realmente inédito. Lembre-se, pessoal, se você está aqui ainda assistindo isso, é porque provavelmente você está passando por uma situação que não é muito fácil, que é a separação, que é o divórcio, que é uma ameaça de um divórcio, ou já pediu, ainda está dentro de casa, mas está naquela situação muito difícil. Entenda só, mesmo que você consiga reconstruir, a reconstrução não é exatamente igual como era antes. Pense assim, o seu casamento, o seu relacionamento que acabou, ele de fato morreu. E essa reconstrução vai ser algo muito parecido, mas com ajustes e melhorias. Porque se você fizer simplesmente uma copia e cola, né? Ou seja, simplesmente copiar e colar um outro relacionamento, você vai copiar os erros também. Você vai copiar os problemas também. Tanto dele quanto os seus. E aí, isso não vai gerar um bom resultado. Fechado? Então vamos lá, pessoal. Nunca fique o tempo todo disponível, né? Então esse é um ponto interessante. Tem muitos relacionamentos também que mesmo depois da separação tem muito contato. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o afastamento, a estratégia do afastamento, do contato zero, tá? Então fique atento aqui no canal porque eu vou colocar um outro vídeo só falando do contato zero. É a principal estratégia se você já chegou no momento da separação.
tá certo? Se você está em crise, não é necessário o contato zero, mas é necessário você aplicar umas outras técnicas, coisa que até eu vou falar nesse vídeo também. Mas o contato zero, ele é muito, muito, muito importante, tá? E esse caso que eu falei, né, que eu tô até olhando aqui para não esquecer, que é não fique disponível o tempo todo, isso serve para você que está em crise ou para você que já está separada. Muitos casais que se separam continuam em contato. Continuam trocando muita mensagem, muitas vezes até conversando, às vezes precisa por causa de filhos, são outras situações, tá? Mas não estou falando essas situações, estou falando o contato, como é que você tá, etc e tal, meio que naquela amizade. A pessoa não quer perder aquela amizade e fica nesse sentimento de ter que manter esse contato constante. E veja, e aí vem o problema da disponibilidade. Essa pessoa está saindo. E aí ela simplesmente, toda vez que ela manda uma mensagem, você imediatamente responde. Ela te liga, você atende e fica muito tempo lá. Você está sempre disponível para ela. E aí muitas vezes, vou contar agora um caso, que muitas vezes a pessoa vira para mim e fala assim, Luciano, mas agora já era. Essa pessoa, ela já está com outro cara, ou ele já está com outra mulher. Então agora já acabou. Será que acabou? Por que ele continua entrando em contato? Por que ela continua entrando em contato? Ou vira e mexe, tem algum tipo de procura? Se você está disponível, tem um detalhe muito importante. Eu não me preocuparia de forma nenhuma com qualquer relacionamento que aconteça depois do seu muito bruscamente. Normalmente isso aí é algum tipo de rebote e ele não tende a perdurar. É raríssimos casos que isso aí dá certo. Não se preocupa muito com isso. A grande pergunta é, essa pessoa também está insegura? Essa pessoa que saiu da sua vida, ela também está insegura. Então, muitas vezes, esse contato que ela faz com você é quase que um teste, é inconsciente, tá, pessoal? Ela não faz por mal. Ela não faz pensado. Às vezes faz, mas é raro. Mas assim, ela não faz pensado. Ela faz assim, ela vai lá e liga para você. Ela vai lá e manda uma mensagem, você responde, e você reage. E qualquer estímulo, você fala, pô, vamos dar mais uma chance, vamos tentar, etc e tal. O que acontece? Põe muito amor agora que eu vou falar, mas é verdade, você tem que escutar isso. Você está sendo o plano B. Entende? Ele está vendo se a vida de solteiro, ela está vendo se a vida de solteira, ficando com alguém, etc e tal, já que vocês se separaram e teoricamente não estão tendo mais nenhum tipo de compromisso um com o outro. Será que vai dar certo? Será que tal? Qualquer coisa, eu volto para ele, qualquer coisa, eu volto para ela. Então, você não estar disponível vai criar uma pressão, como é que se diz? Uma pressão inconsciente, uma pressão indireta, essa é a palavra certa. Uma pressão indireta, aonde a pessoa vai começar a falar assim, peraí, o meu plano B já não está funcionando, eu estou perdendo, eu preciso tomar uma decisão. E aí ela vai começar a prestar atenção em você, mas não vai saber, e essa insegurança é a hora que você começa a ter que agir. Entende? É a hora que você começa a tomar o controle de volta, ter o poder novamente de restaurar o seu casamento. Tá? De reconstruir aí a sua família. Tudo bem? Outra coisa, né? Por que a gente faz também sentir falta? Antes de eu dar as dicas aqui, eu estou dando muito conteúdo antes de dar as dicas, pessoal. Isso aqui vale ouro, tá? Então eu quero que você anote isso aí para que você não cometa os erros e principalmente comece a agir. Quando é que a gente dá valor a alguma coisa? Você nunca ouviu falar aquele famoso ditado? A gente só dá valor quando a gente perde, não é assim? Então, o sentir falta, fazer sentir falta, é um pouco desse sentimento da perda. Você tem que promover esse sentimento da perda. E aqui é onde eu falo, vou voltar um pouquinho do que eu falei no começo da nossa aula aqui do nosso vídeo. Eu falei o quê? Cuidado que se você não tiver forte emocional, você não consegue aplicar as técnicas. Olha só que interessante. Porque a hora que você não fica disponível, a hora que você começa a querer fazer essa pessoa sentir falta, você vai ter que criar alguns afastamentos, você vai ter que dar espaço, você não vai poder ficar em cima. Só que se você está emocionalmente fragilizado, eu te pergunto, como é que você vai conseguir fazer isso? Sabe o que a pessoa faz? Ela bota os pés pelas mãos. Em vez de ficar uma semana, 10 dias, por exemplo, sem contato nenhum, eu falo o contato zero quando é separação, são 30 dias. A pessoa não aguenta nem 4 dias, vai lá e manda uma mensagem, vai lá e liga para a pessoa, entende? E fica mostrando aquele ponto onde dá a sensação que ela está o quê? Desesperada, que ela está implorando, que ela está esperando decidir para ter a segunda chance. Você tem que gerar o sentimento de perda, porque a perda faz você começar a dar valor, entende? Toda vez que a gente perde alguma coisa, a gente fala assim, poxa, como era bom, caramba, percebe? E esse é o ponto. E quando você cria esse afastamento, esse sentimento de perda, além da pessoa, tem um segundo efeito, que além da pessoa
ter essa sensação do valor, ela tem a sensação de baixar todos aqueles pensamentos, aquelas emoções que eram tóxicas, que eram negativas sobre você, volta tudo para o estado neutro. Então, nós temos a tendência dentro de um relacionamento lembrar muito mais das coisas que eram boas do que das coisas que eram ruins. Por isso que muitas pessoas às vezes estão em relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos ruins e continuam, porque elas ficam se pegando nas boas lembranças, pequenas lembranças que tem, nos pequenos momentos positivos. Aí, quando a coisa está ficando ruim, aí vai lá, tem algum momento no fim de semana que depois de meses que não acontecia, acontece alguma coisa boa, ela começa a se iludir. Ela fala, agora vai ficar tudo bem, e etc e tal, e ela continua na mesmice. Isso não quer dizer que ela tem que ficar no relacionamento ruim ou que ela tem que sair correndo daquele relacionamento. Eu estou querendo dizer que a pessoa está se enganando. Ela não sabe se posicionar. Ela não tem o emocional preparado para poder romper essa barreira do vício emocional e das crenças limitantes. E aqui entra um casamento muito forte do desenvolvimento pessoal com a questão do seu casamento, do seu relacionamento. As pessoas querem ter relacionamentos incríveis, mas elas não leem nenhum livro, por exemplo, né? Não leem nenhum livro que fala sobre como ter uma prosperidade dentro do casamento. Elas não se importam em como saber quais são as diferenças das personalidades. Como fazer uma sedução de forma inteligente, como não deixar cair na rotina. Elas não sabem fazer. Elas ficam pegando quando a coisa está preta, quando a coisa está complicada. O que ela faz? Ela vai buscar algumas dicas na internet aí para ver se faz. Aí vai lá fazer a noite romântica. Gente, se já corroeu, o negócio tá para quebrar. Você tem que fazer um tratamento de choque ali. Não adianta ficar colocando 1 ou 2 pontinhos, que a pessoa até vai cair nessa, vai entrar, mas não vai passar uma semana, volta tudo para trás. Entende? Você tem que trabalhar na fundação desse relacionamento. E essa fundação tem a ver com você, com o seu estado emocional. Tá certo? Bom, vamos lá então, que agora eu vou pegar o meu caderno, que eu tô com o computador, tô com tudo aqui, pessoal. Eu fico super na pegada para não dar problema, tá? Então, aquele ponto que eu falei para você, nós temos que fazer a pessoa sentir falta do que é bom, porque nós não sentimos falta do que é ruim. Então nós vamos ter que despertar algumas questões para que a pessoa possa voltar a sentir falta. Então o primeiro passo, a primeira dica para você aqui, fazer ela sentir falta de você, é aquilo que eu falei que é uma das principais estratégias e uma das mais difíceis das pessoas cumprirem, que é dar tempo e espaço. Você precisa começar a fazer essa pessoa sentir sua falta. E para isso você tem que dar espaço e tempo. Para de sufocar essa pessoa. Quanto mais grudado você fica, pior é a sensação dessa pessoa com você. Entende? E quando você dá esse tempo e esse espaço, o que acontece? Você passa a dar a oportunidade dessa pessoa sentir um pouco de um choque de realidade, como é que é viver sem você. Como é que é estar sem o seu companheirismo? Luciano, mas eu acho que eu era muito chato e acho que se eu ficar longe vai ser melhor para ela. Pode até ser no primeiro momento, mas esse espaço é necessário para que as emoções esfriem. Entende? Quando a pessoa, nós estamos falando aqui de pessoas que já se separaram, estão em divórcio e assim por diante. Então pensa, a pessoa que está saindo, por mais que ela tenha decidido, ela também está com sentimentos ruins, ela está machucada, ela está triste, ela está frustrada, ela está com medo, ela está querendo saber será que foi a melhor decisão. Então, esse tempo que você vai dar esse espaço, vai fazer esses sentimentos que são negativos, que estão associados à sua pessoa, volte ao estado neutro. E aí, aquilo que eu falei, quando você volta para o estado neutro, a tendência é você lembrar mais do que é positivo. E aí você vai conseguir fazer essa pessoa sentir falta do que era bom e não do que você está vivendo hoje. Se você ficar por perto, dando os gatilhos negativos, ela só vai confirmar que ela precisa ficar longe de você. Entende? O próximo passo é você começar a trabalhar em você. Como assim? As pessoas, quando estão num processo de separação, a única coisa que ela faz é ficar tentando cuidar do relacionamento, resgatar o relacionamento, mandar pessoa, aí fica perseguindo a pessoa nas redes sociais, fica falando com as amizades e esquece que você tem que voltar a ser uma pessoa atraente. Não estou falando só fisicamente. Fisicamente também? Claro, você também tem que se cuidar.
Entende? E veja, e depois que você se cuidar, caso você tenha deixado isso de lado no período do seu casamento, dentro desse processo aí, até chegar no divórcio, na separação, depois que você se cuidar e conseguir restaurar o seu casamento, se é o que você quer de fato, né? O que você tem que fazer? Nunca mais deixar de se cuidar. E quando eu falo fisicamente, ou seja, cuidar do seu corpo, cuidar da sua aparência, da sua vestimenta, percebe? Você ser uma pessoa agradável. Veja, ele também se atraiu, ela se atraiu por você por algo que ela viu. Mas, mais do que isso, 30% do resultado disso é a aparência, mas o resto é a parte interna. O quanto que você está trabalhando em você? Entende? Essa questão da riqueza intelectual, mental, de você se conectar com a pessoa, você ser interessante no assunto, você discutir com ela, participar da vida dela, estar antenada no que está acontecendo, a sua vida tá acontecendo também, entende? Está evoluindo o seu profissional, a sua saúde. Se você tiver filhos, a conexão com os seus filhos, você sendo um melhor pai, você sendo uma melhor mãe. Tudo isso, essa evolução, faz a pessoa te admirar. E lembre-se, enquanto você está dando aquele espaço de tempo que eu falei, o espaço e o tempo, você vai ter tempo para trabalhar em você. Isso vai te ajudar em várias situações. Primeiro, ter uma característica mais atraente novamente. Segundo, você vai dar tempo para você também esfriar as emoções e esquecer. Se você fica longe da pessoa sem fazer nada, né, aquela famosa história, mente vazia é a oficina do diabo. Tá certo? Você precisa ocupar a sua mente para o tempo passar e para que você use esse tempo de forma inteligente para você se desenvolver, para você trabalhar em você. Outro ponto que é muito interessante, faz essa pessoa sentir a sua falta, prestar atenção em você, é através de fazer novas amizades. Veja, você está na academia, você pode fazer novas amizades, no seu trabalho você pode fazer novas amizades, você pode ter grupos, pode retomar contato com algumas pessoas, você pode participar de palestras e, enfim, seminários, até mesmo online hoje em dia. Conheço pessoas que conheceram pessoas dentro de seminários, palestras online, tá certo? Cursos online, etc. Você pode se matricular num treinamento, seja ele online, seja ele presencial. Tudo isso vai criar novas redes de amizade. E quando você tiver essas novas redes de amizade, lembre-se, a sua vida tem que estar acontecendo, a sua vida tem que ser interessante. Esse é um ponto que as pessoas, quando eu falo isso, começam a dar um choque, assim. Porque ela para olhar e fala assim, mas será que a minha vida é interessante? E ela vê que não está acontecendo mais nada na vida dela. Ela está literalmente sobrevivendo. E quando você está sobrevivendo, se nem você está vendo tanto interesse na sua vida, por que uma pessoa vai ver esse interesse em você? Não é verdade? E é o que eu sempre falo também, pessoal. Você trabalhar em você, você fazer novas amizades, a pessoa mais beneficiada disso vai ser você mesmo. A sua vida vai ser muito mais plena, você vai ser muito mais feliz. E aí é que está um outro segredo. Você estando feliz, você entra no relacionamento bem, pleno, preenchido. O que eu já venho falando sempre? Caso você não tenha visto os outros vídeos, mas eu vou falar para você. Ninguém entra num relacionamento para ser feliz. Ninguém entra num relacionamento para ser feliz. Nós entramos no relacionamento para fazer o outro feliz. Sabe por quê? Porque eu já sou pleno, completo e feliz. Porque a felicidade é uma responsabilidade individual. O outro não tem responsabilidade de me fazer feliz. Percebe, pessoal? E esse é um ponto crucial para que você tenha sucesso na reconstrução do seu casamento ou na construção de um novo relacionamento. Você tem que entrar pleno, preenchido. Esse negócio de cara metade da maçã, ele é o ar que eu respiro, arranca isso da tua cabeça, isso não existe. Se você está colocando isso na sua cabeça e acredita que ele é exatamente isso, né? Ou seja, o seu coração, o ar que você respira, além de tudo, como eu sempre brinco, né? É uma baita sacanagem colocar uma responsabilidade desse peso na vida da outra pessoa. A outra pessoa é obrigada a te fazer feliz? Não, gente, não funciona. Imagina se fosse o contrário. Imagina se essa pessoa fosse extremamente carente, para baixo, não é feliz, e ela ficasse te exigindo que você fizesse essa pessoa feliz o tempo todo. Entende? Olha o peso que é. Agora, se você está bem, você pode contribuir, mas você pode ajudar ainda mais essa pessoa a se desenvolver. Qual que é o papel do casal? Fazer as duas pessoas evoluírem. Ficar sozinho é muito fácil, pessoal. Ficar em duas pessoas, num casal, num relacionamento, é a hora que a gente aprende, de fato, a se desenvolver. Porque a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter aceitação, perdão, entende? Ou seja, você tem que dar muito mais passos, flexibilizar.
Você tem que dar muito mais passo do que se você estivesse sozinho. E com isso você evolui como pessoa, melhora nos seus relacionamentos em geral, no seu trabalho, etc e tal. Você aprende a ceder, a ser uma pessoa muito mais generosa, ter um outro olhar, trabalhar empatia, compaixão. Gente, perdão, isso é fantástico. Só que para isso você tem que se desenvolver, né? Então, qual que é o papel do casal? O homem fazer a mulher ser uma pessoa mais evoluída e a mulher fazer o homem ser uma pessoa mais evoluída. Os dois têm que se ajudar em unidade e crescer. Entende? Unidade, não é união. Unidade. Estão entendendo? União, quando o bicho pega, vai cada um para um lado. Quando você é unidade, pode vir a pressão que for de fora e você vai estar sempre junto. Vocês vão vencer em unidade, porque vocês criam um propósito, criam uma unidade em gerar algo na vida de vocês dois. Tá certo? Vamos lá. Outro ponto que é importante, né? Não demonstre muito interesse, palavra e linguagem corporal, principalmente quando você encontrar, né? Quando você estiver falando, etc e tal, seja pelo telefone ou seja pela mensagem, você vai ser rápida nessas mensagens, ou rápido, tá? Então, vamos supor que teve algum contato, etc e tal. Lembrando que esse contato só vai existir se você não estiver no contato zero. Ou então você tem que seguir as regras do contato zero, que vai ser outro vídeo que eu vou passar aqui. Fique atento, fique atenta, para você poder quebrar esse contato zero, quebrar o silêncio e fazer do jeito certo, tá bom? Mas vamos supor que você já está na comunicação. Então o que você vai fazer? Nunca demonstre muito interesse. Nunca fique perguntando muito, e aí, como é que vai, etc e tal. Simplesmente responda. Pode abrir uma comunicação para que essa conexão dê uma continuidade, tá certo? Mas não demonstre muito interesse em relação ao que esteja acontecendo do outro lado. Por quê? Porque isso gera uma dúvida. Isso tira o poder da pessoa de que ela está no controle. Entende? É inconsciente. Eu sei que é simples, mas as pessoas erram o tempo todo. É uma coisa impressionante. Entende? Por exemplo, mandar uma mensagem assim, e aí, tudo bem? Como você está? Mensagem que não agrega, que não dá continuidade, você só vai afastar. Isso não é interessante, isso não constrói uma conexão. Entende? Então, não demonstre muito interesse, palavra e principalmente linguagem corporal, caso você encontre pessoas, né? E aqui tem um ponto interessante, né? Até anotei assim, ó. Lembre-se, as pessoas tendem a querer mais aquilo que elas não podem ter, principalmente os homens, né? Que é a questão da conquista, a questão do caçador, etc e tal. Mas pode ver, aquilo que é raro, aquilo que é difícil, é o que as pessoas mais tendem a querer. Inclusive, vale mais, né? Basta você olhar no mundo da oferta e procura, né? Por exemplo, o ouro, o diamante, que são raros, né? Além de ter uma demanda alta e pouca oferta, tá certo? As pessoas desejam mais exatamente porque é raro. Tá certo? Então, é a mesma coisa. Então, lembre-se que aquilo que elas não podem ter é o que elas mais desejam. Então, você tem que, de fato, ser um desafio para que essa pessoa tenha que vencer esse desafio. E esse desafio faz com que ela se mova em direção a você e sinta, inclusive, a sua falta, porque ela começa a travar nesse processo. Tá certo? E aí, o que eu brinco, pessoal, que é muito interessante. Quando ela começa a fazer isso, essa pessoa ela fica o dia inteiro pensando, como é que eu vou fazer para convencer essa pessoa, para pegar ela, para reverter essa situação? Como é que eu vou fazer isso? Né? Homem e mulher, como é que eu faço para pegar ela, pegar ele? Pegar que eu digo ter essa pessoa de volta para mim. E ela não percebe que quanto mais ela tenta resolver essa situação, mais ela está pensando em uma única pessoa. Essa pessoa não consegue olhar nem para fora, ela não consegue nem ter interesse em outras pessoas. Você começa, de fato, a blindar essa situação. Entende? Então você tem que trabalhar esse ponto aí. Outro ponto que é importante, né? Que faz você ser uma pessoa interessante. Lembre-se de datas e coisas importantes. Então, por exemplo, data de aniversário da pessoa. Então, assim, tá mesmo no contato zero, eu não vou entrar em contato com ela? Vai, no data de aniversário você vai entrar em contato com ela. Entende? Mas você não vai fazer nenhum tipo de chabu, né? Você vai simplesmente entrar em contato, mostrar que lembrou da pessoa, que tem um carinho pela pessoa e só. Então, deixa aquele gostinho de quero mais, entende? Então, fique somente naquilo que é importante. Mostre que você se preocupa com a pessoa. E isso garante também que você não cai 100% na área da amizade. Tá certo? Porque quando você está separado, você tem um afastamento.
Só que isso mostra que você se preocupa. Aí ele vai falar assim, não, mas se ele lembrou é porque ela ainda pensa em mim, ou ele ainda pensa em mim, e aí você vai gerar essa dúvida na pessoa. E isso é importante. É para deixar esse arzinho, esse sentimento de que você ainda pensa nele, ou ainda pensa nela. Tá certo? Então você não pode cair 100% na amizade. Vocês estão entendendo, pessoal, que é tudo muito sutil? A forma com que você coloca a mensagem, a forma como você se comunica, como você se conecta, como que você tem a linguagem corporal, a linguagem verbal com essa pessoa, caso você encontre ou caso você fale com ela, tudo isso vai mudar. Tudo isso é o que vai devolver para você o poder de reconstruir esse relacionamento. Você vai ter o poder nas suas mãos, você vai fazer com ele o que você quiser. Entende? Mas isso que é legal, porque aí você vai poder, de fato, inclusive, não só reconstruir o casamento, mas reconstruir aquilo que não estava legal de uma forma melhor. Você vai ajustar, porque todos nós temos que evoluir. Tenho certeza que quando você tem essa habilidade, você consegue tirar o melhor de você dentro desse relacionamento e começar a ter muito mais resultado. Entende? Então esse é um dos pontos que eu quero que você tenha atenção. E vamos para o nosso último ponto que eu coloquei aqui de como fazer essa pessoa sentir falta de você, que é, se você puder, né, usar os amigos em comum. E nesse ponto, você vai utilizar somente a questão da fofoca. Como assim? As pessoas amam fofoca. Não adianta. Então, se você sai com as pessoas, se você sai com os amigos em comum, o que você vai fazer? Você vai estar muito bem, você vai ter que estar divertido. Por isso que eu falei, se resgata primeiro emocionalmente, se sinta poderoso em relação a isso, poderosa em relação a isso, se sinta bem com você. E vá sair com seus amigos, que são os amigos em comum entre vocês, e você simplesmente vai estar radiante. Uma pessoa radiante. Entende? Pessoa bem, feliz, a vida está acontecendo, etc e tal. Nunca, alerta máximo, nunca peça para nenhum amigo, familiar, nem nada, falar com a outra pessoa. Entende? Fala com ele para ver o que ele está sentindo, se ele está com vontade, ou fala com ela, vê se ela ainda pensa em mim, se eu tenho alguma chance. Gente, isso aí não vai ajudar você a trazer a pessoa de volta e ainda vai soar patético. Eu estou falando para você acordar mesmo, tá? Nunca coloque pessoas entre vocês. Você tem que trabalhar com a sutileza. Você vai dar o recado, mas sem pedir recado. Você vai dar o recado como? Fazendo as pessoas se sentirem bem à sua volta. E aí o que acontece? Não são os amigos em comum? Quando encontrar ele, fala assim, poxa, eu saí com uma fulana e tal. Caramba, ela tá super bem, ela tá super legal, porque as pessoas gostam de falar desse jeito e fazer o quê? Então a gente usa essas armas, entende? E se você puder, inclusive, tirar uma foto com esse pessoal, botar na rede social, se você tiver o hábito de postar nas suas redes sociais, cuidado com as mudanças radicais, tá certo? Você vai lá, posta essa foto, porque isso também vai instigar a pessoa. Fala, poxa, o que eu tô perdendo? Entende? Você tá lá se divertindo, sorrindo, as pessoas, depois eles confirmam, por exemplo, nossa, foi super divertida a noite, ela estava super bem, ele estava super bem, etc e tal. Qual que é a sensação que você tem? Que você tá perdendo. A outra pessoa vai ter essa sensação que você tá perdendo se você não estiver lá. E esse sentimento de perda faz você querer, porque aquilo que a gente não tem é aquilo que a gente mais deseja. Entende, pessoal? Então, eu coloquei alguns pontos aqui. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Não, beleza. É isso aí. Eu coloquei alguns pontos que, para mim, são os mais interessantes. São simples, Pessoal, são simples, mas eles são muito importantes. E as pessoas falham no que é fácil. Muitas vezes eu chego e falo assim, faz isso, isso, isso. Mas só isso que eu tenho que fazer? É, só isso que você tem que fazer. Aí vai lá, faz, dá certo. Nossa, mas era tão simples. Fica frustrado que a solução era simples. Qual o problema da solução ser simples? Fala pra mim. Qual o problema da solução ser simples? A grande questão é, você está buscando o resultado, não uma solução mirabolante e complexa. Tem vezes que é um pouco mais complexo. Tem vezes que você vai ter que trabalhar com algumas artimanhas. Mas, no geral, é simples. Só que você tem que seguir a sequência certa. Você tem que resgatar você primeiro. Entende? É simples, mas não é fácil. Tá certo? Então, vai para cima, pega tudo que a gente falou hoje aqui, alinha, vê aonde você está acertando, aonde você está errando, o que você pode ajustar e já começa a aplicar. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.